Brasil foi homenageado como País Criativo do Ano na última edição do Festival Cannes Lions, o mais importante da publicidade no mundo. E as agências brasileiras fizeram um bonito, foram quase 100 leões, 5 Grand Prix e um Titânio Lion. A Record fez uma cobertura inédita e essa edição de hoje do JR Trade é especial. Nossa equipe foi até a França e conversou com alguns dos destaques do festival. Antes dos nossos convidados, eu quero lembrar que você pode encontrar outras edições do JR Trade na Record News e também nas plataformas digitais da Record. Tem também a versão em podcast nos principais tocadores do gênero. A influência da inteligência artificial no processo criativo. Esse foi o grande debate do festival. Um tema que é discutido no dia a dia das agências e que influencia diretamente na rotina e também no resultado final. Nossos convidados conversaram com Zizo Papa, que é ex-CEO do Cannes Lions e também é parceiro da Record na cobertura do festival. Você, Márcio, como um dos grandes líderes de toda, que testemunhou essa transformação histórica, o que você consegue enxergar? Onde você, como profissional, como líder de uma das principais agências do Brasil, como é que você vai conseguir transformar o seu negócio? E onde você se enxerga daqui a 6 meses, 5 anos e 10 anos? Uma vez me perguntaram, num festival, o que eu achava da inteligência artificial. Isso no ano passado. E eu falei, para mim é a mesma coisa de que se tivesse acontecendo o seguinte movimento tecnológico. O aparecimento dos PCs, o aparecimento da internet e o Windows junto. Para mim, esse é o tamanho do negócio que a gente está vivendo. Eu vejo programas na agência de inteligência artificial, de imagem, que eles conseguem fazer um trabalho numa semana, na semana seguinte o trabalho está muito melhor. Então, acho que a gente está fora da era de prever o futuro. A gente tem que viver o presente na nossa indústria, abraçado na criatividade, que é o que a gente faz. Esse é o produto que a gente entrega. Então, a gente tem que entender que esse é o nosso negócio e tem que ter uma postura de estagiário, cara. Estagiário. E ninguém está bem amanhã, garantido. Você pode estar bem hoje, mas amanhã, como a regra do jogo muda muito rápido, então acho que é abraçar a criatividade, ter humildade, que é difícil quando você tem sucesso. É muito difícil, cara. E você tem que ter o coração do estagiário para aprender, parar e ouvir alguém que tem 1/3 da sua idade, talvez menos até, ele provavelmente está dando a solução dos próximos 6 meses para o seu negócio. Antes de mais nada, e até o próprio Washington falava, não adianta você ter todas as ferramentas possíveis se você não tiver uma grande ideia. Uma grande ideia numa agência de performance maravilhosa vai espalhar boa ideia por todo lado. Então como é que a gente vai lidar com criar coisas, com a chegada do AI? O que é criar coisas diferentes? O que é ter um outro olhar? Porque o AI vai lhe proporcionar infinidades de ideias. Mas aí eu fico batendo na história da curadoria, do repertório. Eu acho que não só os criativos, mas as pessoas que estão trabalhando nessa indústria e nessa transformação, vai vencer quem tiver o melhor repertório. E o repertório é a gente estar aqui em Cannes, sentado, sentir o vento, essa brisa gostosa que a gente está nesse papo, entender as pessoas, viver o dia a dia. E são coisas que eu acho que até então ou até agora não será possível alimentar a máquina sobre essas sensações, esse olhar, nesse papo que a gente está falando, que eu acho que as experiências humanas vão fazer a diferença. E eu acho que o Brasil tem essa força do relacionamento. Sim. Diferente dos outros mercados. Eu consigo mexer ponteiro sentando com uma pessoa de negócios, no olho a olho. A criatividade é algo muito intuitivo, Projetando até o debate que a gente vai estar em 2026. Você já consegue imaginar alguma coisa ou está muito difícil, dadas as circunstâncias do que a gente está vivendo agora? Eu acho que eu não consigo detectar ainda com clareza o que vai ser, mas uma coisa eu acho, e é achismo meu talvez,
ou talvez seja a minha expectativa, né, otimista. Mas quanto mais a gente usar, principalmente a inteligência artificial, para as partes que são burocráticas dos processos, que a gente conseguir otimizar processo, que a gente conseguir dar mais dinâmica para as coisas, substituir etapas repetitivas do processo estratégico para chegar no criativo, eu sinto que a gente vai ganhar mais fôlego e mais tempo para dar valor para o que faz a diferença na criatividade, que é o fator humano, e aí eu digo na perspectiva de errar e acertar. Aí eu digo da perspectiva de a gente traçar novos cenários, da gente poder ter uma possibilidade maior de usar a criatividade com a inventividade que ela tem. A gente vai conseguir potencializar esse fator conforme a inteligência artificial for evoluindo. E quanto mais a gente conseguir entender que a gente não tem que se deslumbrar pelas pequenas coisas execucionais que elas fazem, que parece que vão substituir a arte, que vão substituir a música, que eu acho isso uma bobagem, que não vão conseguir substituir, porque o que faz a criatividade ser inata é o inesperado, é aquilo que você faz, que você não tem a perspectiva lógica de fazer, é o ilógico. Mas você acha né? que o redator consegue colocar o ilógico no processo? Não, eu acho que ele vai... Aí é o lado bom, porque ele vai conseguir ter muito mais insumos para como que ele vai conseguir pensar de uma maneira não lógica nesse processo dele, né? Eu acho que ele vai ter mais tempo de pensar em como ele improvisa, naquilo que ele vai chegar num insight diferente. Então não tem como você se livrar do fator humano, não tem nunca. A inteligência artificial ela não consegue substituir essa capacidade que a gente tem de resgatar pela nossa experiência, pela nossa bagagem cultural, pela nossa vivência, aquilo que é relevante para as pessoas. O Festival de Cannes é também um momento de encontros, onde é possível sair da rotina, do dia a dia das agências, das empresas, para compartilhar experiências, estratégias e histórias de muito sucesso. A gente tem uma história que é, na nossa cabeça, um olhar de empreendedores brasileiros. A gente está aqui num festival de criatividade que, de alguma forma, a gente já nasce fora de uma caixa, porque o Brasil é um país complexo para empreender, complexo para prosperar, por outro lado, com muita oportunidade. Sim. Então, não é à toa que o Brasil está sempre muito bem ranqueado aqui. A gente é mais criativo porque a gente precisa mais. A gente tem que dar os nossos pulos. Então, a verdade é que quando você está... E aí, do outro lado, como é que você faz isso num grupo como o nosso, que tem 60 anos? 60 anos já, gente. 58. É difícil uma agência no Brasil com Eu 58. me sinto ainda jovenzinho, que eu tava lá nos comecinhos, então... E olha que legal, né? Arteplan com 58 anos, tá aqui esse Ganhando ano. o Grand Prix. Ganhando Grand Prix, 2 ouros, alguns leões. Tão atual. Sim. Tem a ver com como é que a gente está, de verdade, antenado no que é importante para o consumidor, no que é relevante para os nossos clientes, e como é que a gente retoma, e eu acho que a gente cada vez está conseguindo, retomar um papel que é fundamental de nós, players de comunicação, na vida dos nossos consumidores e clientes. Por um tempo a gente ouviu a nossa indústria dizendo que estava perdendo relevância, e estava mesmo, porque por um tempo a gente se fechou ali na nossa bolha. E não é sobre isso. É muito mais sobre como é que a gente conecta com o consumidor, como é que a gente faz a diferença no negócio. E a partir daí que venham todos os prêmios que são fundamentais para balizar a criatividade, para a gente estar sabendo o que tem de melhor no mundo. Então, eu acho que a indústria vive um momento único de transformação, como muitas indústrias no mundo, mas a nossa precisa estar olhando para a tecnologia, para a transformação e para o impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas. Eu busco muito encontrar o que são as verdades dos consumidores. Então, por exemplo, agora a gente está num caminho que a gente identificou que as pessoas estão cada vez mais isoladas e cada vez mais sozinhas. Então, até a Organização Mundial da Saúde declarou a solidão como uma doença. Então, obviamente, a gente traz isso do lado positivo, né? A gente não vai falar disso, mas a nossa missão é tirar as pessoas de casa para que elas socializem do jeito que elas quiserem socializar, né? Elas podem socializar com uma Heineken Zero, não precisa ser em torno do álcool necessariamente. Sim. Mas sair de casa, socializar, ir para os bares, encontrar os amigos. Essa é a nossa missão. Então, tudo que a gente faz, o que está aí pedindo essa pessoa de sair? É o celular, porque ela está muito no celular e ela precisa sair? É porque ela vai sempre nos mesmos lugares, ela fala, que saco, melhor ficar em casa vendo outras coisas. Então, os nossos vilões são tudo que é contra a socialização. E aí isso traz emoção, ou traz um sorriso, ou a pessoa fala, nossa, verdade, preciso sair de casa, faz tempo que eu não vejo os meus amigos. Então, é por aí que a gente chega nas pessoas. Então, não é sobre a cerveja só, né? No final das contas,
Sim, vai ter São uma cerveja movimentos envolvida. culturais. Movimentos culturais, exatamente. Como é que você, como líder, né, instiga na sua equipe, nas histórias que você conta todos os dias, a mostrar aquilo que eles têm de melhor, né, em termos de puxar mesmo essa criatividade para fora? É uma excelente pergunta, acho que é um desafio diário, assim. Ainda mais quando você lida com muita gente, pessoas diferentes. Para mim, tem duas coisas. Uma coisa é estar bem muito claro o que essa marca é, porque muitas vezes a gente mata a criatividade porque a ideia não combina com o que a marca é. Então, acho que começa por todas as pessoas que trabalham na marca, agências, veículos, a empresa. Por que que a Heineken vai tão bem? Porque todo mundo sabe descrever o que Heineken é. Então, é primeiro saber o que Heineken é, fazer a mesma coisa para as outras marcas, como Amstel e Eisenbahn, que são as nossas principais. E, a partir daí, é dar espaço para a pessoa não ter medo de falar besteira, sabe? Não ter medo de errar. Então, eu vou falar um negócio, não sei se vai ser muito bom. Não, precisa ter esse espaço. E o terceiro, eu acho que é, quando você identifica uma boa ideia, a gente tende a matar a ideia quando ela não está redonda, né? Eu tento sempre, por trás dessa ideia, é bom? E aí eu falo para a pessoa, isso aqui é bom, isso não funcionou, mas isso aqui é bom, trabalha nisso. Nutri-las, dá espaço para elas crescerem, se transformarem em ideias maravilhosas como o ouro que a gente ganhou ontem. Além de destacar o Brasil, o festival homenageou Washington Oliveto, que morreu em outubro do ano passado. Uma referência em criatividade. E esta palavra foi o tema central de muitos debates na França. Eu imagino que você, todos os dias, deve acordar como eu posso ser mais criativa, preservando o legado histórico de uma das maiores marcas do Brasil. Eu acho que esse equilíbrio, né, entre olhar para trás e ter esse tamanho de legado, mas desafiar e projetar o futuro, deve ser um negócio muito difícil. Então, acho que todo mundo quer entender como é que isso funciona, né? E como é que você dorme à noite? Eu acho que esse dormir, eu acho que eu não sei se durmo tanto assim, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de tudo que foi construído, todas as pessoas que construíram essa marca ao longo de 82 anos e como a gente atualiza ela diante de todas as dificuldades das comunidades, dos nichos de comunicação, né, dos canais que se multiplicaram. Então, eu acho que a provocação da inovação com a criatividade, que não necessariamente é só tech, mas é de forma, de aproximação, de contar histórias. de contar história, de se aproximar, né, do consumidor final, é um desafio diário, mas a gente trabalha isso com muito respeito por tudo que foi feito e como a gente consegue mostrar que esse legado dá um suporte, uma sustentação para que a gente inove, que a gente seja provocativo, que a gente participe da vida das comunidades, mas sempre com muito respeito por tudo que foi feito. Comunicar não é a ponta final. Comunicar é estar atento a que o que o cliente precisa, né? Comunicar é entender como eu posso influenciar o desenvolvimento de produto, a forma como eu vou chegar até nele da maneira que de fato ele precisa e no final, como é que eu sou da forma mais agradável possível, comunicadora do cliente para avisar tudo isso que a gente construiu, em que propósito e objetivo final de sociedade existe e eu acho que é o mote que está todo mundo aqui pensando, né? Como comunicar para uma pessoa. Eu acho que é isso. No fim das contas, é sobre as pessoas falarem: eu quero ter essa marca na minha vida. Eu quero ter esse produto me atende, esse produto resolve um problema. E acho que o jeito que a gente vai fazendo isso vai mudando. O que não muda é que a gente tem que ter gente apaixonada, pessoas certas com as competências certas, acreditando naquela visão. Então eu digo, tanto faz, né? Se eu já vendi um dia Gillette, agora já fui de tecnologia, agora acho que eu estou juntando todas as coisas. No fim, o que a gente vende é uma ideia, é um sonho, é uma conexão, é uma relevância. Liderar pessoas é isso, é sobre o que a gente está construindo, para quem, por quê. Então, como é que você equilibra, né, a eficiência de não colocar limites na criatividade? A criatividade é o grande motor. O próprio Marcel, que é o fundador do Grupo Publicis, falou: tudo vai mudar, menos a criatividade. O que é criatividade? É resolver de novas maneiras algum problema. E todos nós somos criativos, né? Nós somos humanos, nós somos criativos, né? Não é só a área de criação. Claro que a área de criação tem competências de contar a história, entender o que está acontecendo na cultura,
Mas acho que todos nós temos que, nessa indústria, nos considerar criativos, porque estamos solucionando problemas. E acho que o meu papel é muito colocar as pessoas certas nos lugares certos, inspirar pelo que a gente está fazendo. A Almap BBDO foi um dos destaques do país em Cannes. A agência conquistou o seu primeiro Titânio Lion, o terceiro da história do Brasil no festival. Como é que você consegue equilibrar tudo isso, né? Essa eficiência, né? E a liberdade criativa, né? Como é que você consegue ser essa agência consistente, premiada, historicamente relevante? Porque é muito difícil, né? Você conseguir ser um gestor e ser eficiente e ter essa liberdade criativa, né? Como é que você Sabe onde a gente navega? mira? Eficiência, todos os clientes gostam dessa palavra. Sim. Mas sabe onde a gente mira, Zizu? A gente mira numa palavra que é um pouquinho diferente, que é eficácia, né? Eu aprendi, e eu adoro repetir essa frase, eu não sei quem é o autor, mas que eficiência é fazer certo as coisas e eficácia é fazer as coisas certas. Sim. Né? Claro que as coisas estão muito intimamente relacionadas, mas eficácia, é por isso que a gente é quase obsessivo por essa palavra, eficácia é uma coisa muito mais humana do que vindo da máquina. A máquina consegue ser eficiente, mas a eficácia, que é fazer as coisas certas e não só certas coisas, né, é sobre, de novo, a gente apostar em relações longas e apostar em resultados que são por quarter, mas também são por muitos anos. Como é que você consegue reinventar essa agência todo ano e ainda se manter no topo? Eu acho que tem algumas coisas. Tem uma coisa de acreditar muito na nossa cultura, tá? Que é um pouco a cultura da indústria, né? Acreditar na cultura é ter disciplina com essa cultura. Eu sei que a palavra cultura vem da filosofia grega de você regar todos os dias o plantio. Então é todo dia. Se você ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias sem regar aquela planta, ela não vai. Eu acho que a grande beleza, Zizo, é entender que esses meus valores não são meus. Eles estão da agência. Então a gente tem uma quantidade de talentos que está 10, 15 anos com a gente e que sonham exatamente o mesmo sonho que eu sonho e que a agência sonha. Liderança é um termo muito importante no mundo dos negócios e a nossa equipe conversou sobre esse tema com brasileiras que conduzem marcas globais. Eu acho que a primeira coisa é sobre ser suporte e dar liberdade. Então, permitir com que as pessoas tenham a sua própria voz, que elas possam acertar e errar, que elas tenham a segurança de que eu vou estar lá por elas e que quando elas precisarem, eu estarei lá por elas. E que também vou estar para o bem e para o mal, para dar bronca, para puxar para o caminho certo, mas também para proteger, para orientar e para cuidar. E eu acho que essa é uma história que a gente conta do nosso dia a dia sobre valores que são importantes, porque pessoas importam. Não sabe assim, se você é preto, branco, amarelo, laranja, se o seu cabelo é azul ou vermelho, não é sobre isso, né? É sobre ser humano. E quando a gente faz isso, quando a gente traz esse acolhimento e, ao mesmo tempo, a gente traz a diversidade para dentro do time, as histórias que a gente conta para fora sobre cada uma das nossas marcas carrega muita verdade. Porque você tem diversos olhares, diferentes pontos de vista, diferentes lugares de partida. E a gente olha para as nossas marcas e coloca essas pessoas com maior afinidade em cada marca, de acordo com cada valor da marca, para contar essa história. Então, quando você olha para a gente, por exemplo, como grupo Stellantis, a Fiat não é igual a Citroën, que não é igual a Jeep, que não é igual a Ram e que não é igual a Peugeot. E as minhas equipes, elas não são iguais. Cada pessoa está conectada a uma marca de acordo com o seu ponto de vista. Toda vez que eu reflito sobre o meu papel, eu acredito que ele é gerar um impacto positivo na vida das pessoas. E eu gosto muito do papel que eu tenho na Amazon hoje, porque ele me permite fazer isso, né? Então, acho que a história da Amazon e o crescimento, né, da empresa e da marca que a gente tem observado no Brasil me mostra e me inspira, porque eu sei que uma parte do meu trabalho resulta em a gente mostrar, apresentar a Amazon, né, para novos clientes, relembrar clientes que já são compradores de como a Amazon pode continuar melhorando a experiência, encantando esses clientes. E eu acho que isso gera um impacto positivo.
mas não só para os consumidores e os brasileiros, mas também para outras pessoas, né, de dentro da Amazon, como eu posso, para o meu time, né, gerar um impacto positivo na vida das pessoas, criar um ambiente de colaboração, onde a gente troca muita ideia, onde todo mundo fala e é estimulado a falar a sua opinião. E eu me orgulho muito dessa trajetória e de ver como eu tenho conseguido, através do meu trabalho, gerar esse impacto positivo na vida das pessoas, né? Não só clientes, mas outras, né, funcionários, parceiros, etc. Eu vejo que teu olho brilha quando a gente fala dessa questão de cultura popular. Sim. E da importância da construção de narrativas das marcas para essa conexão realmente existir. Sim. Mas tem esse lado da responsabilidade, né, de preservar o legado do que significam essas marcas e meio que se desafiar de que história você pode contar para essa conexão ser mais profunda. Sim. Como é que você faz essa combinação? Essa é uma grande pergunta, né, na verdade, a mistura desses dois universos. Aquele ímpeto que muitas pessoas têm, nós publicitários temos, de querer sempre inovar, trazer algo diferente, só que a gente está falando de marcas com legado, com história, com consistência, com identidades que às vezes não é o melhor mudar. As marcas que têm legado são as que criam e transformam histórias, mas são as mesmas histórias, porque aquele insight é tão poderoso que às vezes ele é atemporal. Tipo Doritos, né? É sobre ser bold, né? É sobre self-expression. Isso é atemporal. Como que você fala disso, né? Como você traz humor, emoção, mas você não precisa mudar a história. Você tem que evoluir essa história, conectar com ela em diferentes momentos, mas é sempre a mesma. Giovana, você é uma líder de marcas históricas, de marcas que definem cultura e super nova. Então, assim, como é que você pode motivar as novas gerações que estão aí, passar uma mensagem de inspiração da tua história para todo mundo que está vindo aí? A minha carreira, a minha trajetória, eu sempre cuidei com muito carinho, muito amor e muito esforço. Mas o principal é você estar sempre com pessoas que te inspiram, que são inteligentes, que são batalhadoras, trabalhadoras, que isso é o que também abre portas para vocês e você vai absorvendo, vai trocando e chegando em mais lugares. Então, acho que seja bold, né? Seja ousado, seja interessado. Cannes também tem espaço dedicado às ideias que ajudam a melhorar a vida da sociedade. A plataforma de proteção às mulheres do governo de São Paulo foi apresentada no festival. Não adianta que exista uma rede de proteção à mulher se ela não souber que aquela rede existe. Ela precisa saber, ela precisa se apropriar, ela precisa confiar, ela precisa entender como funciona. E aí entra a comunicação e aí entra a criatividade, porque a gente lida, e você sabe muito bem disso, com as pessoas estão sendo impactadas o tempo todo por muita informação. E a comunicação institucional, ela tem um desafio grande de chamar a atenção, de reter a atenção, de fazer com que as pessoas queiram parar, se voltar para aquilo, absorver aquela mensagem, se conscientizar e que aquilo comece a gerar uma mudança de cultura, comece a gerar uma transformação. Você sai daqui inspirada, energizada, motivada. Eu acho que uma mensagem muito importante que a gente leva daqui é que o simples com consistência funciona muito bem. E, mais uma vez, eu acho que a gente reforça o potencial da criatividade para mudar tudo, para transformar tudo. Isso é muito valioso, isso é muito importante. E para a gente, como Estado, para a gente, como comunicação pública, que trabalha diretamente tendo que trazer as pessoas para perto, informar as pessoas, fazer com que as pessoas se apropriem do que o Estado está fazendo para elas, fazer essa junção da criatividade com a política pública, com a informação para comunicar as pessoas, para impactar as pessoas, é um privilégio muito grande e a gente volta, com certeza, super renovado para fazer ainda melhor, mais, trabalhar mais pelas pessoas e associar uma política pública de qualidade com ideias lindas e consistentes para fazer a diferença. Essa edição especial do JR Trade termina aqui. Você pode assistir essa e outras edições do programa na Record News e também nas plataformas digitais da Record. Tem ainda o formato em podcast que você pode ouvir no tocador da sua preferência. Até o próximo programa.